Vamos retomar a nossa aula de liderança cristã, essa disciplina tão importante, muito relevantes para o ministério, para o pastorado, ou para a liderança em qualquer ministério ou departamento na igreja local. Os princípios aqui apresentados também podem ser aproveitados numa empresa ou em qualquer outra instituição, porque são princípios bíblicos e são princípios universais, princípios que valem para qualquer líder, em qualquer lugar, em qualquer época. É muito importante nós estudarmos para nos aperfeiçoarmos e para desempenhar com excelência, com eficiência. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estilo de liderança de Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé era um levita natural de Chipre. Ele foi o principal líder da comunidade helenista judaico-cristã. Quando a igreja estava dando seus primeiros passos, ela tinha no pastorado, por assim dizer, ela tinha na sua liderança os 12 apóstolos, com Matias substituindo a Judas Iscariotes, e os demais eram os 11 que andaram com Jesus. E Barnabé, ele foi um dos principais líderes dessa comunidade depois dos apóstolos. Seu nome originalmente era José. Ele recebeu o nome Barnabé, que quer dizer filho da consolação ou da exortação. Lembrando para você que exortação, no contexto bíblico, é encorajamento, não tem a ver com repreensão, não tem a ver com puxão de orelha, não tem a ver com xingamentos. Exortação é encorajamento. E ele recebeu esse nome, filho da consolação, Barnabé, possivelmente para assinalar a sua admissão à função de profeta ou de mestre na igreja em Jerusalém. Além dos 12, ele é um dos poucos, ele e Paulo, a ser chamado de apóstolo. E Barnabé tem algumas características marcantes e desafiadoras na sua liderança. Quando nós olhamos para esse homem, nós aprendemos algumas coisas a partir das suas qualidades. A primeira coisa que nos chama a atenção na vida de Barnabé era o seu despreendimento. Ele era um homem abastado. Atos capítulo 4, 36 e 37, diz que ele era um homem de posses, um homem abastado. Ele vendeu um de seus campos, uma propriedade, e levou o dinheiro arrecadado para os apóstolos para distribuir entre as pessoas que tinham necessidade na igreja primitiva. Ele não era um homem com apego às riquezas, ele colocou o que possuía a serviço de Deus. E uma coisa que a gente nota durante todo o seu ministério, o desenrolar do seu ministério, é que ele não exigia sustento da igreja, ele se autossustentava. Quando Paulo escreve à igreja em Corinto, 1 Coríntios 9, 6, ele diz, só eu e Barnabé não recebemos dinheiro de vocês, não recebemos o sustento de vocês. Barnabé foi um homem solidário com os menos favorecidos. Ele se doou e doou o que possuía para minimizar a situação de miséria, de necessidade, de extrema carência, de pobreza de alguns irmãos da igreja em Jerusalém. Era um homem desprendido. O líder atual, ele precisa desse desprendimento para aceitar o pastorado numa igreja pequena, para iniciar novos trabalhos, ele precisa ter um desprendimento. Eu acho interessante, quando eu olho para o pastorado hoje em dia, falando no pastor como líder, eu acho muito interessante. Eu não vejo, ou são raríssimos os casos de um pastor que recebe um chamado de Deus, uma direção de Deus, uma orientação de Deus para ir para uma igreja menor, para ir para uma cidade menor, para receber uma prebenda menor. Normalmente ele tem um chamado para uma igreja maior, mais importante, uma cidade também de maior porte, onde o salário é menor. Então, Deus está me chamando, ganha 5 salários, vai ganhar 2.
Então, é um negócio bem complicado isso. E o líder, ele deve ser despreendido, ele deve colocar o que ele possui a serviço da igreja, a serviço do reino, a serviço do Senhor. Uma coisa que me entristece muito é quando alguns pastores deixam o pastorado em determinadas igrejas, ou numa igreja, e apresenta para a própria igreja ou para a denominação uma conta imensa, e a igreja leva 3, 4, 5 meses para pagar a dívida que tem com o pastor que está saindo. O pastor exige os seus direitos. Eu conheço pastores que entraram na justiça trabalhista para receber aquilo que a igreja lhe ficou devendo, segundo eles. Onde está o exemplo de Barnabé? Onde está o despreendimento? Onde está o trabalhar para se sustentar? Há pouco tempo, eu ouvi de uma pessoa que deixou o pastorado e a igreja ficou lhe devendo 100 mil reais. É um absurdo, é um absurdo. Ficou lá contabilizando, sei quantos anos, férias, 13º. Recebi, não recebi, amém, deixa para lá, Deus é o meu sustento. Quem me sustenta é Deus. E eu tenho que aprender isso é desprendimento. Quando eu olho para Barnabé, eu não consigo ver Barnabé deixando o pastorado em Antioquia e entrando na justiça do trabalho para receber o salário que ele deixou de receber, para receber férias, 13º, fundo ministerial, ou qualquer outra vantagem que ele achou que deveria receber. Seu coração está no dinheiro, seu coração não está na obra. O desprendimento de Barnabé é marcante, é algo que impacta a minha vida. Ele abre mão do que é seu em favor da igreja. Ele dá do que ele tem para sustentar os pobres da igreja, para abençoar a igreja. E quando ele está plantando uma igreja, não tinha uma junta missionária, não tinha uma igreja, uma denominação que ele mantinha, ele trabalhava, Paulo trabalhava fazendo tendas. É-nos permitido supor que Barnabé trabalhasse junto com Paulo, né, nesse afazer, nesse mistério, nessa profissão. Então, o que você encontra? Você encontra um homem desprendido. Em segundo lugar, Barnabé demonstra uma profunda preocupação com os seus. Barnabé está em Antioquia, o Espírito Santo diz para a igreja, Atos 13, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu os tenho chamado. E aí eles recebem imposição de mãos, a comissão da igreja, e eles partem. Barnabé e Paulo, para onde eles vão? Eles vão para Chipre. Primeiro lugar onde eles passam, onde eles anunciam o evangelho, onde eles vão fazer a sua missão, Chipre, terra natal de Barnabé. Ele começa o seu ministério pela sua cidade, pela sua terra, pelo seu país, com a sua gente. Aí, anos depois, Barnabé e Paulo, eles têm um desencontro e eles rompem. Lembra o episódio lá de João Marcos? Barnabé quer levar Marcos consigo, Paulo não concorda, aí ele sai com Timóteo, e Barnabé pega Marcos e sai. Para onde Barnabé vai? Vai para Chipre novamente. Ele passa pela sua terra, pela sua gente, ele prioriza os seus. Antes de partir para terras distantes, ele vai buscar os seus conterrâneos. A preocupação com os seus no ministério atual, na liderança atual, no âmbito familiar, eu já falei sobre isso, sobre as prioridades de um homem de Deus, então vou rapidamente passar por isso. A preocupação com a família, dar tempo para a família, não esquecer da lista de prioridades, não dedicar mais tempo e atenção para a obra, para a igreja, para a instituição e deixar a família em segundo plano. Reserve um dia da semana para estar com a família, para estar com a esposa, com os filhos. Seja o melhor amigo, amante, confidente da sua esposa, do seu cônjuge. Reserve um dia no mês, pelo menos, para jantar fora com seu cônjuge, com a sua esposa, se você for homem. Dedique atenção aos seus filhos, brinque com seus filhos. Eu disse, quando falei das prioridades, rolar no tapete da sala é mais importante para o seu filho do que você pregar um sermão. Isso é muito importante a gente lembrar. Faça passeios, faça viagens, leia a Bíblia, ore com a
sua família. Isso é importante. No âmbito ministerial, muitos vivem sonhando com campos distantes, com campos diferentes, com a igreja dos seus sonhos, com o lugar onde eles almejam ir e deixam de trabalhar onde estão. Enquanto não partimos para longe, enquanto não vamos para uma outra igreja, devemos dar o nosso melhor e evitar que vidas se percam ao nosso redor. Nós devemos trabalhar onde estamos e dar o nosso melhor e fazer com excelência. Você está aqui, você não está lá no exterior, lá na Amazônia, lá na África, lá na Ásia, você não está numa grande cidade, você está onde Deus te colocou. E é ali que você tem que dar o seu melhor. Lembre-se disso. Nunca esqueça isso. Comece pelos seus, preocupação pelos seus. Terceira característica do nosso amigo Barnabé é a ousadia. Ousadia quer dizer coragem, intrepidez, atrevimento, destemor. Barnabé não tinha medo de anunciar o evangelho. Em qualquer lugar ele pregava o evangelho, a qualquer pessoa ele pregava o evangelho, em qualquer circunstância. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, ele pregava o evangelho. Quando a multidão lhe era desfavorável, ele pregava o evangelho. Ele anunciava a palavra de Deus. No meio do tumulto, ele se levantava e falava de Jesus. Quando todos estavam ali querendo matá-los, querendo apedrejá-los, e apedrejar não é só jogar umas pedras para ele fugir, apedrejar no contexto bíblico é matar, é morte por apedrejamento. Ele corre o risco de ser apedrejado e está pregando o evangelho. É preciso ter ousadia para ter sucesso na liderança. Mudanças, novos campos, novos investimentos, cargos na igreja local, cargos na denominação, adversidades, adversários. Então, o líder cristão, ele precisa de muita ousadia, não ter medo de defender os seus pontos de vista também. Quando Paulo e Barnabé discutem, a essa altura do campeonato, da história, Paulo é o principal líder. Paulo é o chefe da missão. Paulo é o homem que manda, que comanda, mas Barnabé defende o seu ponto de vista. Ele não se intimida, ele defende o seu ponto de vista, a sua posição. É preciso ter ousadia para isso. Outra característica no estilo de liderança de Barnabé, ele é digno de confiança. Filho da exortação, como nós já falamos, fala do papel de conselheiro. Ele era o homem que animava, que encorajava, que consolava. As pessoas confiavam em Barnabé. Você não se aconselha com uma pessoa com quem você não confia. Eu lembro que uma vez eu fui para conversar com o meu pastor na época, eu era muito jovem, e eu estava enfrentando algumas dificuldades, alguns problemas, e eu fui conversar com o meu pastor. E quando eu cheguei no gabinete pastoral, sentamos, começamos aquela introdução, começamos a bater um papo, e ele começou a me contar problemas de pessoas que haviam procurado no gabinete pastoral. Ah, fulana esteve aqui, está enfrentando isso, está enfrentando aquilo. Beltrano conversou comigo, está passando por essa situação. E aí ele foi contando tudo o que era para ser segredo absoluto, que era para ser sagrado, todas as coisas que foram tratadas por irmãos meus no gabinete pastoral, ele me contou. E aí ele perguntou, e daí, Delvaciro, o que você veio fazer? Ele disse, não, pastor, só vim aqui bater um papo, conversar um pouquinho, já estou indo embora, preciso ir para casa. Não confiava nele, não confiei nele. Eu não vou expor os meus problemas para alguém que vai contar para todo mundo.
Então, o que acontece com Barnabé? Barnabé, ele é o filho da exortação, o filho da consolação, ele é o conselheiro da igreja, e as pessoas confiam nele, as pessoas vão a Barnabé para ouvir dele uma palavra de Deus e para serem ouvidas por ele. Isso mostra que ele tinha disposição para ouvir, acessibilidade, as pessoas conseguiam chegar nele e ser ajudadas por ele. Digno de confiança por parte da liderança. Ele recebeu missões importantes. Ele é enviado para Antioquia para ver como as coisas estão. Depois, ele é enviado pela igreja de Antioquia com uma oferta para a igreja em Jerusalém. Depois, junto com Paulo, ele recebe ofertas para levar para Jerusalém. Depois de Atos capítulo 15, ele recebe a incumbência de levar as decisões tomadas no concílio da igreja para a igreja em Antioquia e para as igrejas onde ele passasse. Então, ele era um homem digno de confiança. A liderança confiava nele e lhe passava missões importantes. Isso mostra a confiabilidade dele. Um líder de sucesso é digno de confiança. Ele é discreto, ele é cuidadoso, ele não fica alardeando problemas, ele não fica revelando segredos, ele leva a sério a sua função de conselheiro, ele sabe ouvir, ele tem uma palavra de consolo, de exortação para dar aos que precisam, ele desempenha com fidelidade as missões que ele recebe na igreja local, na sociedade, na denominação, no trabalho, ele cumpre os seus deveres, ele cumpre as suas funções na igreja, aonde quer que ele esteja, ele está cumprindo. Outra característica do nosso amigo Barnabé, muito importante, muito interessante, Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo. O líder cristão tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele deixava o Espírito Santo dirigir a sua vida. Atos 13, o Espírito Santo diz, separai-me agora Barnabé e Saulo, ele obedece. O Espírito Santo dirige, com o versículo 4 do capítulo 13, ele, dirigido pelo Espírito Santo, vai para Chipre. Ele possuía dons, ele tinha dons espirituais. A Bíblia não detalha quais são esses dons, mas ele tinha dons espirituais, ele tinha dons ministeriais, ele era um mestre. Ele foi chamado de apóstolo, era um plantador de igrejas. Ele era usado pelo Espírito Santo na pregação, no ensino da palavra, para operar milagres, sinais e prodígios. Qual era a fonte desse poder? Perseverança na palavra. É o segredo para ser cheio do Espírito Santo. Comunhão com Deus através da oração é outro segredo para ser cheio do Espírito Santo. Comunhão com os irmãos, oração constante, alegria na presença do Senhor. Só pode exercer uma liderança bem-sucedida no contexto cristão, no contexto eclesiástico, quem é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é um requisito para a liderança secular, para a liderança corporativa, empresarial, mas para a igreja precisa ser. Barnabé, ele investia na formação de novos líderes. Ele via o potencial das pessoas e investia nelas. Quando ele encontra Saulo, recém-chegado de Damasco, ninguém dava crédito, as pessoas tinham medo de Saulo. O que Barnabé faz? Ele pega Saulo, leva, apresenta para os apóstolos. Depois, Atos 11, ele vai procurar Saulo lá em Tarso, muito tempo depois, e leva para Antioquia, para ele ser um dos pastores da igreja, para treiná-lo, para discipular pessoas. Ele descobriu Paulo, ele introduziu no ministério, ele liderou Paulo no início da viagem missionária, e entendendo o seu lugar no plano de Deus, o que ele faz? Ele vai dando espaço para Paulo, até que Paulo ultrapassa. Lucas vem dizendo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, daqui a pouco Lucas muda, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Quer dizer, o líder agora é Paulo, e Barnabé permite isso, ele não entra em crise. Paulo era o principal orador. Mesmo quando Barnabé ainda era o líder,
O principal orador, o melhor pregador era Paulo, e Barnabé não entrava em crise, ele entendia isso e agia com tranquilidade, com naturalidade, com maturidade. Né? Júpiter era o deus principal do panteão grego, identificado como Barnabé, lá em Atos capítulo 14. Mercúrio era o deus mensageiro, o porta-voz dos deuses, o filho do Júpiter, como Paulo. Mas daqui a pouco, Paulo passa a titularidade, a liderança da equipe para Barnabé. Em Listra, apenas Paulo foi apedrejado, mostrando que Barnabé havia assumido um papel secundário, e foi até vantajoso, né, olhando para isso. O líder de sucesso é aquele que treina outros para alcançarem o sucesso, mesmo que ele próprio acabe ofuscado, acabe em segundo plano. E depois ele investe em João Marcos. Ele investe na vida do jovem João Marcos, que pisou na bola, que desistiu, que decepcionou, mas ele investe. Ele faz de Marcos um bom líder, um líder valoroso. Tanto que Paulo, que era contra a ida de Marcos na viagem, quando ele escreve a Timóteo, ele diz, quando você vier, traz João Marcos com você, porque ele é útil para mim no ministério. Barnabé foi um líder de sucesso. Quando você olha para a vida de Barnabé, você vê algumas características marcantes. Desprendimento, preocupação com seus, ousadia, digno de confiança, cheio do Espírito Santo e investia na formação de novos líderes. Não apenas o seu trabalho foi exitoso, mas nós podemos considerar o ministério de Paulo uma extensão do seu. Qual é o seu estilo de liderança? Quais características marcantes no seu ministério? Você tem aprendido com Barnabé e tem caminhado com essas características, ou pelo menos com algumas delas? Barnabé marcou a história, deixou um legado. 2000 anos depois, nós estamos aqui falando desse homem, das suas qualidades, do estilo de liderança. Por quê? Porque ele marcou a sua história, o seu tempo, a sua geração. Que nós possamos fazer o mesmo em nome de Jesus. Vamos em frente. Um novo tema dentro da nossa disciplina, as síndromes de um líder. O que é síndrome? É um conjunto de sintomas que evoluem simultaneamente e características que podem demonstrar uma doença. Síndrome é um grupo de coisas, de sintomas que mostram que aquela pessoa está doente. E um líder? Um líder tem as suas síndromes. Quais são elas? Vamos dar uma olhada nas síndromes de um líder. Primeira síndrome que eu quero analisar aqui é a síndrome de Moisés, Êxodo capítulo 18, versículos 13 a 24. Qual é o sintoma principal dessa síndrome? Fazer tudo sozinho. Quando Jetro, sogro de Moisés, chega lá no acampamento de Israel, ele encontra um homem extenuado, um homem à beira de um colapso. Por quê? Porque ele era muito ativo, embora o rendimento não fosse lá essas coisas. Trabalhava muito, mas não rendia tanto. Como ele trabalhava demais, ele tinha pouco tempo para estar com Deus. Era o excesso de trabalho, era um desgaste excessivo. Quando Moisés olhava ao redor, ele não via ninguém capaz de ajudá-lo. Tem líder que não acredita no trabalho do leigo, que não percebe o potencial dos seus liderados, que não treina ninguém para ajudá-lo, está sofrendo da síndrome de Moisés. Quer fazer tudo sozinho, quer ser pau para toda a obra. Tudo que Tem pastor que toca, que canta, que prega, que recolhe oferta, que faz tudo na igreja, que prega, que dá o estudo. Ninguém faz nada, só ele faz tudo. É a síndrome de Moisés. Tratamento para essa síndrome: entender que o líder não precisa fazer tudo sozinho, não precisa fazer todas as coisas. Outra dose
de remédio para essa síndrome é reconhecer que cada membro tem uma função no corpo e que ele deve usar esses membros da igreja, esses membros da sua equipe para fazer alguma coisa, treinar pessoas para ajudá-lo. A prescrição divina para a síndrome de Moisés é a que Jesus deu para Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco ou mesmo uma só coisa é necessária. Lucas 10, 42. É a síndrome de Moisés. Cuidado com ela. Cuidado com essa síndrome. A síndrome de Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, fala sobre isso. Qual é o sintoma principal? Ciúmes de pessoas que se projetam, que crescem. Quem sofre da síndrome de Saul não dá oportunidade para ninguém, com medo de perder a posição. Quando um leigo, quando um liderado se destaca, ele o coloca na geladeira, ou busca derrubá-lo, ou afasta, corta as suas asas para que ele não voe. Tem ciúmes. Ele faz qualquer coisa para que ninguém cresça, porque ele se sente ameaçado com o crescimento dos outros. O tratamento para a síndrome de Saul, em primeiro lugar, confiança em Deus. Se Deus colocou na liderança, se Deus colocou você no ministério, ninguém vai tirá-lo de lá. Só Deus pode fazer isso. Outra coisa, reconhecer o valor do trabalho leigo, dos liderados, que eles têm potencial, que eles podem lhe ajudar, que eles podem crescer. E entender que, assim como aconteceu com Barnabé, Deus quer usá-lo para levantar novos líderes. Deus quer usá-lo para levantar a próxima geração de líderes, que vai nos substituir. Nós estamos passando, nosso tempo está vencendo. A liderança tem prazo de validade. Chega um momento que o organismo não permite mais, você não tem vigor, não tem saúde, você tem que diminuir e algumas vezes até parar. E se não tem uma geração preparada? E se você tem medo dos outros e não deixa ninguém crescer? Aí não vai haver uma próxima geração de líderes. A prescrição divina para a síndrome de Saul. João 3, 27. O homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dada. Convém que ele cresça e que eu diminua. É João Batista falando sobre o Cristo. Depois nós vamos para uma outra síndrome, que é a síndrome de Paulo. Atos capítulo 15, nós encontramos isso. Qual é o sintoma principal dessa síndrome? Não conceder uma segunda oportunidade a quem falhou na primeira. Tem líder que é assim, demonstra ressentimento contra quem o decepciona, não dá mais oportunidades, não reconhece o potencial de quem, por imaturidade ou por qualquer outra razão, falhou uma vez. Então diz, não tem mais jeito, não serve, não presta, não vale nada, não vai ter oportunidade. E muitas vezes um líder perde excelentes cooperadores por causa da sua intransigência. Ele não dá oportunidade, mas ele recebeu oportunidades, porque ele também cometeu erros. O tratamento para a síndrome de Paulo é reconhecer seus subalternos como seres humanos, que às vezes erram, que às vezes nos decepcionam, são falhos, são homens, são seres humanos como nós. Reconhecer que que o líder também comete erros e também decepciona pessoas. Enxergar o potencial daquelas pessoas que, mesmo tendo cometido erro, tentando fazer algo, ou porque achou a tarefa pesada demais e desanimou, mas tem um potencial. Se João Marcos foi com Paulo na primeira viagem, é porque ele tinha potencial. Na primeira viagem, Paulo reconhece isso. Na segunda viagem, não quero mais. Isso aí não dá para... Peraí, não mudou. Encoraja, exorta, anima, ajuda, está do lado, mas dá oportunidade. O líder muitas vezes precisa confessar o pecado do ressentimento, perdoar e conceder, independente dos sentimentos, novas oportunidades.
a prescrição divina para o líder com a síndrome de Paulo está em João 21, 15 a 17. É o tratamento que Jesus dá para Pedro. É a oportunidade que Jesus lhe dá, a responsabilidade e a restauração que Jesus dá. E falando em Pedro, tem a síndrome de Pedro. Marcos 14, 27 a 31 e 66 a 72. Qual é o sintoma da síndrome de Pedro? Demasiada autoconfiança. Pedro sempre se achava superior aos demais. Os outros podem errar, eu não. Ele sempre quer ser o primeiro nas declarações. Na hora de falar, ele é o primeiro. Na hora do trabalho, lá no barco, na pesca, ele vai lá puxar as redes sozinho. Quase ele vai querer puxar sozinho, fazer sozinho. Na hora de defender Jesus, ele é o primeiro a puxar da espada e ir para cima de Malcolm. Ele quer ser o primeiro em tudo. Sua autoconfiança era temerária. Sua autoconfiança o levava a se colocar em situações perigosas. A sua autoconfiança temerária fazia com que ele desse declarações que ele não podia sustentar depois. O líder atacado pela síndrome de Pedro, ele despreza os seus liderados, ele não deixa ninguém fazer nada, ele se coloca em situações perigosas, ele ignora o perigo, ele pensa que pode enfrentar tudo, que ele é o cara, que ele é bom, faz afirmações que não pode cumprir, eu faço, eu vou, eu posso, eu sei, e daqui a pouco não consegue cumprir. O tratamento para a síndrome de Pedro é depositar sua confiança exclusivamente em Jesus. 1 Pedro 1,13. É humilhar-se diante do Senhor. 1 Pedro 5, 5 e 6. É sobriedade e vigilância. 1 Pedro 5, 8. Nós vemos aqui na epístola de Pedro que Pedro aprendeu. Ele foi curado da síndrome. A prescrição divina para a síndrome de Pedro está em Tiago, capítulo 4, versículo 16. Não fica dizendo que você vai aqui, vai lá, vai fazer, mas se Deus permitir. Esse é o remédio. Esse é o antídoto para a síndrome de Pedro. Tem mais um personagem bíblico interessante, o rei Assuero. Qual era a síndrome de Assuero? Lá em Esther, capítulo 1, 12 a 21, capítulo 2, 2 a 4, capítulo 3, 8, capítulo 6, 6 a 10. Assuero dava ouvidos para tudo que ele dizia. Chegavam e diziam uma coisa, faz isso, ele fazia. Não faz, era aquela coisa. Dá ouvidos para tudo que lhe é dito e age baseado na primeira informação recebida. Não pensa nas consequências, age intempestivamente. Não procura inteirar-se dos fatos, não procura saber toda a verdade, não procura ver tudo o que está acontecendo. Tem uma informação, já sai agindo, tomando decisões. É incapaz de tomar uma decisão sozinho. Para tudo que vai fazer, ele quer saber o que os outros pensam. O que você acha disso? O que você acha disso? Ele não faz nada sozinho. Tudo que Assuero faz, ele tem que perguntar para alguém. Ele pergunta para os conselheiros, para Ramã, pergunta para um, pergunta para outro. Ele não toma decisão sozinho. Ele muda de opinião a cada nova informação. Mata ele. Não, não mata. Acaba com esse povo. Não, não acaba. Faz isso. Não, não faça. Ele fica mudando de opinião toda hora. O líder que dá ouvidos a tudo age precipitadamente. Age sem ter informações corretas e completas. Sem ter conhecimento real dos fatos. Eu vou dizer uma coisa para você. Toda questão tem 3 lados. Não é 2? Não, eu acho que é 3. O seu lado, o meu lado e a verdade. E o líder, para tomar uma decisão, ele tem que olhar os 3 lados. O seu, o meu e a verdade. Que às vezes não está comigo e não está com você. O líder que age precipitadamente
comete injustiça, julgamentos errôneos. Ele é envergonhado na frente dos seus liderados, porque tem que voltar atrás. Tratamento para essa síndrome. Em primeiro lugar, você tem que conhecer bem os seus informantes. Você vai dar ouvidos para gente que é digna de confiança. Toda igreja, toda empresa, toda equipe de trabalho, toda instituição tem os fofoqueiros, os linguarudos, os mexeriqueiros. E se você for atrás deles, você está perdido. Você vai passar vergonha, cometer injustiça, fazer bobagem. Não incentive fofocas. Não incentive conversa fiada. Intere-se dos fatos antes de tomar qualquer atitude. Existe uma prescrição divina lá em Provérbios 14, 16, para o líder com a síndrome de Assuero. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Nós temos a síndrome de Jefté. Qual é a síndrome de Jefté? Precipitação. Jefté falou sem pensar, sem medir as consequências de suas palavras. Ele agiu no entusiasmo, no calor do momento. E depois ele lamentou profundamente. Precipitação. O líder que sofre da síndrome de Jefté, que sofre de precipitação, ele diz o que não deve. Ele diz o que não consegue cumprir. Ele é obrigado a cumprir algumas coisas, mesmo que arrependido, mesmo que com pesar. Jefté sacrifica a própria filha por conta da sua promessa inconsequente. O líder que sofre da síndrome de Jefté age intempestivamente, comete muitos erros, sofre vexame, não inspira confiança. Tratamento para essa síndrome? Em primeiro lugar, falar pouco. Provérbios 10, 19. Meditar antes de falar. Provérbios 10, 20. Não agir baseado no entusiasmo do momento. Provérbios 4, 26. A prescrição divina para a síndrome de Jefté, Provérbios 10, 14. A boca do nécio é ruína iminente. São muitas as síndromes que podem atingir um líder cristão. Vacine-se. Reconheça que a sua autoridade provém de Deus e que foi Ele quem lhe escolheu para liderar. Deixe o Espírito Santo orientar e dirigir a sua vida. Lembre-se que o líder não é uma ilha. Reconheça que existem pessoas que podem lhe ajudar, que podem estar do seu lado. Conceda a elas oportunidades, treine-as para o trabalho, delegue responsabilidade, invista com autoridade. Seja comedido em suas ações e palavras. Por quê? Porque prudência e sobriedade nunca fizeram e não fazem mal a ninguém. Chegamos aqui ao final dessa disciplina tão importante, tão rica e enriquecedora, chamada liderança cristã. Eu espero que você, que acompanhou todas as aulas, tenha aprendido, tenha crescido, tenha refletido e que aplique esses princípios que não são meus, são princípios bíblicos, e que você possa verdadeiramente ser um líder segundo o coração de Deus. Que Deus me abençoe, que Deus lhe abençoe, que nós possamos exercer uma liderança pautada pela palavra de Deus e alcançarmos a excelência para a glória de Deus. Em nome